Um dos maiores problemas que a cidade enfrenta é o trânsito, o transporte, a mobilidade. Esse é o tema do programa Papo Dinâmico, que está começando agora. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos aqui, 9h30 da noite, mas estamos também nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, sempre lá no perfil do programa Papo Dinâmico. No YouTube é no canal do programa Papo Dinâmico e também no canal da PUC TV Goiás. Hoje nós vamos falar do impacto no trânsito da cidade, que tanto causa preocupação para nós e para o poder público. Estamos aqui com a professora Evelyn Soares. Ela é professora e é especialista em trânsito. E mobilidade, né, professora? Muito boa noite, seja bem-vinda aqui na PUC TV Goiás. Boa noite, professor. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Ok, e estamos aqui também com muita honra recebendo o secretário de Mobilidade Urbana de Goiânia, o Horácio Melo, que é também especialista nessa área, né, secretário? Além de ser o titular da pasta que cuida do trânsito e transporte de Goiânia. Muito boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, professor Daniel, nosso pró-reitor de administração dessa conceituada instituição de Goiás. Professora Evelyn, um prazer estar aqui com vocês. De fato, estudei na PUC também, mas me formei em Direito na Federal e fiz especialização em Trânsito e Transporte na UNB. E quando a gente vê a academia debatendo o trânsito, a gente fica muito feliz, muito satisfeito, porque assim a gente consegue avançar de forma científica. Pela mídia, eu já te conheço de muitos anos, e eu vejo que você sempre atuou nessa área de trânsito e transporte, né? Eu lembro de você no Detran, foi diretor do Detran, salvo engano, né? E durante muito tempo. E também já esteve antes na antiga SMT, não? Eu sou concursado na SMT. Ah, ok. E aí eu fiquei 20 anos fora, em cargos estaduais e federais, Detran, Denatran, Contran, em algumas câmaras temáticas. E voltei agora para a casa de origem, onde sou concursado, a convite primeiro do prefeito Elis Rezende, agora na gestão Rogério Cruz, que me convidou. E o que é bacana, professor, por isso que eu faço questão de ressaltar isso em relação ao prefeito, é que ele não só colocou um concursado como secretário, né, mas a equipe da SMT, que mudou de nome, eu quero falar sobre isso depois, essa mudança de nome, porque não é só nome, é muito técnica. A grande maioria é concursado na casa. Então a gente está vendo isso como uma oportunidade do prefeito Rogério Cruz de fazer uma gestão técnica para Goiânia, deixar um legado de nós, inclusive goianiense que sou, para a nossa cidade. Extremamente importante isso. Pois é, e aí vamos ver aqui, professora Evelyn, e o que o curso que você coordena, que é um curso EIT, né, que apareceu aí nos seus caracteres, EIT é Estudo de Impacto no Trânsito. O que um curso como esse pode colaborar com uma secretaria como essa, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana de Goiânia? Olha, é um assunto muito importante, não só por ser uma legislação, uma exigência legal hoje para o funcionamento e aprovação de empreendimentos na cidade, mas algo que vem também para agregar no planejamento urbano como um todo. A gente está tendo aí essa discussão do novo plano diretor de Goiânia. Então, eu acho que essa temática, ela engloba muito mais do que essa linha de mobilidade, mas essa linha do planejamento da cidade como um todo, nessa escala tão abrangente que é a cidade. Então, o curso, ele é o curso de Engenharia de Tráfego e Estudo de Impacto de Trânsito, essa sigla EIT, né, significa isso. E é um estudo que os empreendimentos que causam algum tipo de impacto na cidade, principalmente voltados ao trânsito, à geração de viagens, é um estudo que esses empreendimentos precisam apresentar, mostrando o que vai haver de alteração naquela região com o funcionamento daquele grande empreendimento. Então, quando a gente fala desses empreendimentos, né, secretário, a gente está falando não só de shopping center, de instituições de ensino, de supermercados, atacadistas, mas a gente também está falando, às vezes, de pequenas escolas, mas que estão ali dentro daquele bairro e a gente percebe que a entrada e a saída de alunos traz um impacto para os vizinhos, porque é carro parando na via ao invés de ter uma área de embarque e desembarque.
Então, o estudo de impacto de trânsito, ele agrega nisso, nesse planejamento de como o empreendimento vai trazer esse fluxo ali imediato. Qual é o público-alvo desse curso? Quem poderia fazer esse curso? Olha, esse curso está voltado para os profissionais da área de arquitetura, de engenharias, os nossos técnicos também que estão envolvidos nessas áreas na prefeitura, não só analistas, né, de estudos, mas também os próprios engenheiros, funcionários que trabalham diretamente com a mobilidade. Porque é um curso que traz um embasamento fantástico de engenharia de tráfego, de segurança viária, de aspectos legais, de mobilidade, de trânsito, do código, né, de trânsito brasileiro. Então, é um curso que está aí aberto a esses profissionais que podem atuar nessa área. Então, secretário, lá na SMM, Secretaria de Mobilidade Municipal, tem profissionais que fizeram e profissionais que deverão fazer um curso como esse? Muito mais que deverão. Se a gente tivesse esse instrumento importante para a cidade, como a professora Evelyn colocou aqui, né, de estudar o impacto de trânsito causado por qualquer empreendimento, na proporção do empreendimento, né, isso causa um pequeno impacto, às vezes levíssimo impacto, aí um polo gerador maior, como um centro de convenções, uma grande universidade que se instala nova, ou uma escola grande de segundo grau, causa um impacto grande. Esse impacto não é só para os vizinhos dele, não é só para a cidade, para ele próprio. Ele tem que ter condições de absorver os clientes, os alunos, quem vai procurar aquele comércio, aquele empreendimento dele. Se a gente tivesse isso há mais tempo em Goiânia e nas outras cidades também do Brasil, certamente não teríamos gargalos que hoje temos quase intransponíveis. Tem regiões que têm escolas que não construíram um estacionamento interno, todas no mesmo local, que fica muito difícil estudar ali uma solução posterior. Então é fundamental avançar a cidade só a partir desses estudos. Novos empreendimentos ou crescimento desses empreendimentos que queremos que cresçam. É importante a cidade crescer, evoluir, mas que cresçam pensando no deslocamento. Por mais que a pandemia criou um novo costume na gente, do home office, até a aula em casa, diminuir deslocamentos é importante, mas para aquelas pessoas que precisam se deslocar, é fundamental a segurança e a fluidez. E esses estudos visam isso. Para os profissionais, desculpa, professor, só para completar, tanto para os profissionais externos que fazem esses estudos para as empresas, quanto para nós. Nós, dentro da SM, precisamos ter profissionais qualificados para estudar, analisar e aprovar ou não esses relatórios importantes. Aqui a gente vê em Goiânia que no plano diretor existe lá a exigência, né, dos estudos de inconformidade, que é o de impacto de trânsito, de vizinhança e ambiental. E essa exigência também existe nos outros municípios em Goiânia, em Goiás? É um processo gradativo. Eu não saberia dizer quantas cidades estão cobrando. A gente estava até conversando aqui antes, eu e o professor, que algumas cidades, Aparecida e outras maiores do estado, começam a avançar nisso. O próprio Código de Trânsito brasileiro, que já tem 20 anos, mas é recente do ponto de vista histórico, nós estamos dizendo aqui que não tinha estudo de impacto antes. Mas as cidades, quanto mais crescerem, mais precisam dessas ferramentas. Não dá para trabalhar trânsito com acho, vai funcionar, não vai ter... Não. Nós temos que ter números, pesquisa de origem e destino por parte do poder público, propostas para mitigar ou compensar aquele impacto no trânsito para que a cidade absorva isso de forma mais fácil. Não acredito que muitas cidades tenham. Por exemplo, um dado real, hoje só 30% das cidades do Brasil, pouco mais de 1.500 cidades, de 5.000 municípios no Brasil, tem secretários de trânsito. Nas 3.500 outras, mais de 3.500, não tem secretário de trânsito, não tem quem cuide do trânsito. Então, quer dizer, o Brasil ainda está engatinhando, mas engatinhando rápido. Também sou otimista. Acho que temos avançado, o mundo é globalizado, com certeza a TV PUC pega nas cidades vizinhas, repercute. Cerca de 30 municípios aqui em volta nos assistem. E a gente já faz o convite, esses 30 municípios que participem do curso, tragam técnicos, se qualifiquem. Perfeito. Mas então deixa eu entender aqui, um cidadão quer colocar uma academia, vocês citaram aí escola, mas tem academia também. Sim. Que geralmente eu passo perto da academia e vejo que tem muito carro estacionado na rua atrapalhando o trânsito e tal, né? Reduz ali, inibe um pouco o trânsito passar. Então o sujeito quer colocar uma academia lá na Vila Pedroso. Aí ele tem que pedir o uso do solo lá para a SMM. CEPLAN. Para a CEPLAN. Pede o uso do solo na CEPLAN e a CEPLAN pode exigir um estudo de impacto do trânsito. Ou é a SMM que exige o estudo de impacto de trânsito? Na verdade, o Código de Trânsito brasileiro, com a lei federal, que exige esse estudo, e as resoluções, deliberações, as normas federais que se impõem, exigem estudo de impacto.
Sim, né? na verdade o órgão público municipal ele cobra se verificar a necessidade. Sim, em sintonia com a CEPLAN, estamos procurando desburocratizar isso, né? Essa burocracia vai na CEPLAN, vai para outro lugar, estamos tentando dinamizar esse processo, se torne mais online. As duas secretarias podem receber ao mesmo tempo essas necessidades, né? Esses estudos, relatórios, aí fazendo concomitantemente. Queremos desburocratizar, sem abrir mão desse instrumento, que não é um instrumento pode parecer às vezes que dificulta a abertura do empreendimento, não. É um instrumento que vai facilitar a sobrevivência do empreendimento, garantindo a mobilidade na região. Claro, só complementando, desculpa, professor. Claro. É importante o empreendedor perceber que os investimentos, essa mitigação, essa compensação, ele qualifica o espaço e o acesso para o usuário daquele empreendimento. Então, às vezes, os empreendedores veem os estudos de impacto de uma forma geral como mais um imposto que eu preciso pagar, mais uma taxa, mas ele não percebe que o espaço imediato do entorno do negócio dele está sendo qualificado e é muito prático, né? Aonde você prefere ir? Num local bem sinalizado, com segurança ali nas interseções viárias, com um passeio público adequado, com estacionamento, ou você prefere ir para um lugar que você não tem qualidade nenhuma? Então é claro que o usuário ele prefere chegar num lugar que tem muito mais segurança e qualidade urbana. Concordo plenamente. Vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos ver então o que o profissional, o especialista em impacto, né, em estudo, em realização de estudos de impacto de trânsito, né, pode fazer, né, para atender as necessidades de quem quer empreender na cidade. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e também lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e no perfil do programa Papo Dinâmico nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Hoje nós estamos falando de trânsito, dos impactos no trânsito, né, aqui em Goiânia e nas grandes cidades do Brasil e do mundo, e especialmente do curso que a PUC Goiás está promovendo, um curso que forma especialistas para desenvolver, né, estudos de impacto no trânsito e colaborar com planejamento de trânsito e transporte nas grandes cidades e também na grande Goiânia, né, professora Érica? Complementando, falando um pouquinho do curso, professor, é um curso que não só permite o profissional trabalhar com estudo de impacto de trânsito, mas também realizar projetos de intervenção no sistema viário. Uma das disciplinas que a gente tem trabalha exatamente isso, sinalização, geometria viária. Então é muito importante o profissional, ele saber as metodologias, executar o estudo, mas ele também ter todo um agregar de disciplinas e de atividades que ele precisa executar, que fazem parte desse processo, né? Porque o estudo de impacto de trânsito, ele é uma das etapas. Ele sendo aprovado junto ao órgão responsável, cabe ou não a realização de um projeto de intervenção e de alteração do sistema viário de acordo com a região. É muito importante o profissional também ser capaz de fazer essa leitura e conseguir realizar esse projeto e trabalhar com essa aplicação desse estudo, né? Porque aí se concretiza o processo. O curso aqui é Engenharia de Tráfego e Impactos de Trânsito. Isso. Então, o profissional, tanto ele pode detectar a necessidade de um projeto, quer dizer, um empreendedor faz um projeto e ele apresenta o projeto para o poder público, né, para aprovação, tanto na CEPLAN como na SMM. Isso. E os profissionais que trabalham lá dentro, tendo feito essa especialização, eles podem também, com base, né, nos conhecimentos aqui, falar, ó, esse estudo, esse projeto precisa de um estudo de impacto do trânsito. Exatamente. Certo? E realizar o estudo, fazer levantamentos, né, o secretário falou aqui da pesquisa origem e destino, mas faz parte do nosso curso falar sobre a pesquisa de fluxo de tráfego, que é um dado muito importante para a realização do serviço, né, de estudo de impacto. E ainda o profissional ser capaz de trabalhar com planos de mobilidade. O secretário Horácio falou que hoje a gente tem aí
aproximadamente 1.500 cidades hoje com um órgão e um secretário específico para trabalhar o trânsito. E existe uma lei que diz quais são os municípios que precisam ter planos de mobilidade, e a gente percebe que é uma deficiência dos municípios brasileiros ainda não terem esse plano. Porque a partir dele, muitas diretrizes de transporte, de trânsito vão ser trabalhadas e aplicadas nas cidades. Aliás, vem uma curiosidade agora, secretária. Antes a secretaria chamava Secretaria SMT, Secretaria Municipal de Trânsito. Agora é Secretaria de Mobilidade Municipal. Isso. Por que essa mudança? Tá, ficou até a sigla, ficou difícil de falar, porque SMT era fácil, né? SMT, SMM trava a língua, né, para falar. Nós vamos usar, inclusive nas viaturas... Fica parecendo nome de TV, né? De rede de televisão. Eu tinha pensado nisso. Nós vamos mudar, inclusive, as logos das nossas viaturas, de de sinalização sematória, pintura, agente de trânsito, para mobilidade. O conceito é mobilidade, mais que SMM, que é uma sigla que fala pouco. Mobilidade é um conceito que engloba o quê? Trânsito e transportes. Perfeito. Engloba todo o deslocamento. E a circulação de pedestres também, né? Todo deslocamento. Trânsito de pedestres, trânsito de veículos, trânsito de veículos não motorizados, de carga, transporte público. Não dá para trabalhar desassociado. Essa é a intenção do prefeito Rogério Cruz. Nos integrou muito a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo conosco. Então, estamos trabalhando permanentemente juntos. Toda semana tem reunião ordinária e outras reuniões extraordinárias com eles, para trabalhar esse conceito, melhor inaugurar logo esse BRT, né, que está há décadas incomodando a cidade. É um grande projeto de mobilidade para a cidade, requalificar a Avenida Anhanguera, criar novos corredores de transporte coletivo e, mais do que isso, integrados com outros modais. A pessoa vai descer do ônibus quando o prefeito terminar a conclusão desse projeto e apresentar, vai descer do ônibus com um bilhete temporal, por exemplo, por tantas horas de uso. Se ele fizer a opção por esse tipo de bilhete, vai ter vários tipos de uso de transporte, pagamento do transporte, e vai poder pegar... Desde tirar uma bicicleta compartilhada, a usar também o City Bus, que é um ônibus misturado com Uber, porque ele é por demanda, ele vai próximo à casa da pessoa. Apresentaremos um grande projeto de melhoria da mobilidade em geral em Goiânia. Perfeito. E professor, mobilidade está associado ao uso do solo. As pessoas se deslocam para exercer suas atividades diárias. Então, se eu vou ao trabalho, se eu vou a um hospital, se eu vou à escola, se eu vou ao supermercado, eu estou indo executar uma atividade. E essa inserção do uso do solo, do planejamento urbano, né, com o trânsito, a mobilidade, o deslocamento, ela é muito importante. Professora, onde o profissional que fizesse a especialização poderia trabalhar? Em qualquer, primeiro como autônomo, né? A gente tem aí uma gama de profissionais que se formam e estão nos seus escritórios e empresas. Como autônomo, ele trabalharia só elaborando estudo de impacto de trânsito ou tem outras atividades que ele poderia? Fazer estatística, fazer pesquisa? Sim, fazer pesquisa origem-destino, pesquisa de fluxo de tráfego, a elaboração do estudo, projetos de intervenção em sistema viário, ter aí parcerias com municípios em planos de mobilidade. Hoje eu percebo muitos municípios, eu fui procurada por um município de Mato Grosso para fazer diretrizes para a elaboração da licitação do plano de mobilidade. Então, existe uma demanda para esse profissional hoje. Ah, perfeito. E nos concursos, né? Quem quer aí concorrer a uma vaga de funcionário público nas secretarias aí de planejamento, de mobilidade. Também pode virar professor também, inclusive de especialização. Né? Inclusive, pode vir trabalhar conosco. Tá certo. Extremamente importante isso, professor Daniel, que a professora Evelyn falou, de qualificar o sistema trânsito. Trabalhar com profissionais qualificados. Não só a Secretaria de Mobilidade tem dificuldade de recursos humanos qualificados, temos lá, mas precisa de mais, a cidade cresceu, mais de 1,5 milhão de habitantes, quase 1,5 milhão de veículos, para pensar isso de gente, pensando cotidianamente esses problemas, as soluções, apontar medidas fora da caixinha, né? Parar de pensar diferente a cidade, apontar novos caminhos. Faremos muitas mudanças em 2022 em Goiânia, vamos começar pelo Jardim América agora, no mês de março ainda, já estamos terminando o estudo em fevereiro, faremos mudança no setor sul, como fizemos no centro, e você não faz isso sem um pessoal qualificado, dentro e fora de casa. Essa questão do estudo de impacto de trânsito, às vezes, para o empreendedor, fica parecendo um problema, mas que ele resolve ali na instalação do seu imóvel, mostrando a questão, criando facilidade para o deslocamento dos seus clientes, mas depois também, porque você, digamos eu falei de escolas aqui,
A pessoa monta uma escola ali na porta e garante lá com os estudos, garagens, deslocamento dos alunos. Se não tivesse estudo de impacto de trânsito, ele não teria o dele. E daqui a pouco, um mês depois, teria um vizinho que também não teria. Mais 1 ano, 2 anos, outros 3, 4, 5 vizinhos atraindo clientes para a mesma região, sem estudar o espaço urbano, sem estudar o uso do solo, sem estudar o plano diretor, o plano de mobilidade, criaríamos uma insustentabilidade da cidade, inviável a cidade, travaria. Teríamos cidade mais travada do que temos ainda. A perspectiva para o futuro seria essa. Se a gente não investir em transporte coletivo por parte do poder público, em qualificação dos profissionais, estudo de impacto de trânsito, compensação, mitigação desses novos polos atrativos de trânsito, a cidade trava. É contra isso que estamos trabalhando, para dar fluidez e segurança para os mais frágeis. A gente teve a experiência aqui na PUC, desde 2002, a gente tentou regularizar algumas áreas da universidade e aí nós tivemos que fazer estudo de impacto do trânsito. Fizemos seguidos estudos de impacto do trânsito com profissionais que não tinham uma especialização dessa. Acabou que os estudos não foram aproveitados, também a realidade foi mudando e as interlocuções também com o poder público foram se alterando, mas finalmente, quero até te agradecer, né? Foi na sua gestão que a gente conseguiu finalmente chegar a um bom termo e por meio de um acordo lá, né, conseguimos resolver o problema. Está em andamento, graças ao trabalho do senhor, professor Daniel, da reitora Olga também, dos técnicos que vocês envolveram nisso, junto com os nossos técnicos, e não faria sentido uma instituição tradicionalíssima, com potencial para a produção científica como a PUC, ter pendências em relação ao estudo de impacto de trânsito, fica até contraditório. Vocês desenvolvem tantos estudos, tantas pesquisas. 20 anos de trabalho. E resolvemos agora. O prefeito Rogério também determinou que a gente resolvesse. Esse curso da Evelyn, da professora Evelyn, doutora Evelyn, é quase doutora pela UNB, esse curso é também um colorário de todo esse processo, porque foi uma experiência enorme. A gente acabou sentindo a necessidade de ter profissionais qualificados nessa área, para evitar essa dor de cabeça que a gente teve durante esse tempo todo, né, E professor, às vezes só falta de conhecimento. Então, a legislação de Goiânia, o plano diretor, ele fala da obrigatoriedade do EIT, existe uma lei específica complementar que fala o que deve conter o EIT. Mas os estudos chegam muito incompletos na secretaria de análise, para análise. Porque se contratar um engenheiro ou um arquiteto genérico, ele vai se basear nas ABNTs. Ele normalmente não tem conhecimento da legislação urbana específica, né? E aí acaba dando dor de cabeça para a gente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, vamos falar mais de trânsito e transporte na Grande Goiânia daqui a pouquinho. De volta com Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. E lá no YouTube, estamos lá com este programa. A partir de amanhã você já pode baixar o programa, compartilhar com seus amigos e também curtir, né? Assistir e curtir novamente. E lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje nós estamos falando de trânsito e transporte e estamos falando dos impactos que esses assuntos, esses fenômenos, né, impactam na nossa vida nas grandes cidades, especialmente Goiânia, que é uma das grandes cidades. E escuta, quando a gente fala, né, de trânsito, quais são os principais desafios que a gente enfrenta, Horácio? Olha, primeiro que trabalhar trânsito nas cidades, como todas do Brasil, Goiânia não é exceção nisso, feita para automóveis é muito difícil. As pessoas enxergaram a sua independência, a sua evolução patrimonial, o seu sonho de consumo no automóvel, na motocicleta. Natural isso, não somos contra, ao contrário, né? Circulação de riqueza, frota cada vez mais nova, a pessoa ter o seu veículo particular. A obrigação nossa é criar uma cidade, construir uma cidade que não dependa de automóveis só. Porque se depender de automóveis, todos os modelos do mundo que fizeram cidades para automóvel não funcionou. Bom, salvo raras exceções no sul dos Estados Unidos com vias extremamente largas, planejadas anteriormente. Você não investir em, eu disse aqui, transporte coletivo de qualidade, com frequência, pontualidade, conforto, a pessoa não vai deixar o carro em casa para pegar o transporte coletivo, não é no discurso. Por exemplo, o BRT inaugurando, ou a requalificação da Anhanguera sendo a revolução que a gente espera apresentar para a cidade e deixar como legado, é claro que a pessoa vai ver que o colega dele que foi de BRT chegou mais rápido, não teve que pagar estacionamento, não tem problema de multa, não tem problema de acidente de trânsito,
ter um ponto de trânsito de ônibus confortável, de embarque e desembarque confortável, refrigerado, um ônibus refrigerado, aí sim, aí ele vai largar o carro e ir de transporte coletivo. Se a pessoa que fez a opção por bicicleta vê que tem uma ciclovia segura, existe expansão, que é o projeto de expandir as ciclovias, e o maior número de deslocamentos na cidade hoje, por incrível que pareça, é de pedestres. Então, se a gente tornar nossas calçadas mais acessíveis, vamos lançar uma campanha gigante agora em Goiânia, gigante mesmo, intensa, de respeito à faixa pedestre não semaforizada, né? Porque se tem semáforo, o verde é a prioridade do carro, vermelho do pedestre. Quando não tem semáforo, o pedestre dando a mão, ele fechou o sinal para os carros. A prioridade é sempre do pedestre. Então, vamos fazer uma campanha que o pedestre dê a mão, sinalizando a intenção de atravessar, vamos melhorar nossas pistas, sinalizar melhor, iluminar as faixas de pedestre, tornar verdadeiras passarelas a prioridade do pedestre. Aí sim, com essas medidas, não existe uma forma mágica, mas com essas medidas concatenadas e lançando o plano de mobilidade que nós vamos entregar, finalmente o de Goiânia vai ser entregue, poucas cidades do Brasil ainda tem, a professora falou da necessidade disso, aí nós vamos construir uma cidade que não dependa tanto do automóvel. A pessoa pode ter automóvel e deixar guardado em casa. Assim como algumas cidades da Europa, a pessoa tem carro, mas não usa. Né? Você não chega lá e fala, eu quero alugar um carro. Não, vai andar de transporte coletivo, vai andar de outros modais que sustentem a cidade por mais tempo. Entendi. Professora Evelyn, a ocupação do solo. A gente vê aí nessa discussão do plano diretor de Goiânia, muito se discutindo adensamento aqui, a ocupação do solo, né? É o principal problema quando se trata de mobilidade? Olha, o principal problema eu não vejo como o uso do solo. A escala da cidade, ela é muito importante de ser analisada. Então, quando você pega o desenho da cidade, você está falando da largura da via, quantas faixas de rolamento eu tenho, o que essa via permite de um fluxo e, claro, isso associado ao uso do solo. Se eu tenho um adensamento do solo, eu tenho um número muito maior de pessoas utilizando aquele espaço. Então, quando a gente soma esse fluxo de passagem, mais o fluxo ali, lindeiro, a cada uso, aí nós temos um problema. Então, o que é importante no planejamento urbano? Nós analisarmos tudo. Precisa ser analisado qual a capacidade da via, o que eu tenho de transporte público, o que eu tenho de outros modos que me permitem um deslocamento. Eu tenho ciclovia, ciclofaixa, eu tenho uma calçada acessível. E junto a isso, esse estudo do que eu posso ter de adensamento naquele local, aí eu vou ter uma cidade com menos problemas. Porque o adensamento, a gente tem pontos positivos e negativos. Do mesmo jeito que num lugar adensado da cidade, eu posso ter alguns problemas de sobrecarga da infraestrutura viária, da infraestrutura urbana, quando eu estou em um lugar também pouco adensado, principalmente se ele estiver localizado em áreas periféricas, eu vou ter outros problemas. Eu vou ter riscos de assaltos, né? Uma questão da segurança urbana, a falta de infraestrutura, a qualidade do transporte. O problema do transporte também, né? Porque então eu tenho problemas diferentes. Se a pessoa está mais centralizada, ele pode resolver tudo a pé, ali, de bicicleta. E se estiver mais longe, vai depender mais do transporte coletivo. Centralizada, até entrando nesse debate extremamente importante que o senhor falou em uso do solo, pensar novos polos. A Goiânia vai fugindo do centro. Claro que a gente precisa requalificar o centro de Goiânia, óbvio. Mas criar novos polos é importantíssimo. A cidade tem 1 milhão e uma metrópole, uma grande metrópole, cidade cercada por cidades grandes. Né? Aparecida está muito grande, outras cidades estão bem grandes aqui junto, conurbadas. Isso. Mas distribuir, que lá perto da casa da pessoa, ou ele deslocar para o local que tenha, morar para esse local que tenha a escola, tem um local de trabalho. Né? Isso não se dá de um dia para a noite. Mas você criando oportunidades, porque seu trabalho perto de casa, vá ao hospital, a escola perto de casa, diminuir o deslocamento é uma função precípua, importantíssima do uso do solo, de pensar a cidade. E esse planejamento, esse processo é planejamento urbano. Então, descentralizar a cidade... Você está terminando seu doutorado lá na UNB, uma pessoa que muito estudada, é arquiteta, fez especialização, fez mestrado e doutorado agora. Então, muito bem estudada, deve estar bem preparada, digamos assim, sobre esses assuntos, né? Principalmente de planejamento urbano e tal.
Mas não é assim, uma luta meio hercúlea, uma gigantomaxia, como diziam os gregos, fazer planejamento urbano, porque dificilmente a sociedade acompanha, né, se submete, digamos assim, aos critérios de um bom planejamento, né? A gente vê Brasília. Brasília foi uma cidade extremamente planejada, né? E quando as coisas vão acontecendo, o planejamento vai sofrendo alterações forçadas, digamos assim, pela ocupação. Não é assim um desafio meio, uma luta meio inglória, tentar fazer um planejamento urbano? Professor, é um desafio, mas o planejamento urbano ele é um processo contínuo. Não tem como fazer planejamento uma vez e pronto, morreu, agora Deus dará. Tem que continuar. É um processo contínuo de planejar, verificar as necessidades, fazer intervenções, pontuar, pensar no futuro, pensar nessas possibilidades. Quem diria que Goiânia, com poucas décadas, teria 1,5 milhão de habitantes? Pois é, a questão da migração, né, do êxodo rural, acaba surpreendendo também os planejadores, né? É claro que com as boas estatísticas é possível, digamos assim, traçar cenários e se prevenir Sim. contra isso, né? Eu não sei se é por aí que eu vejo que você tem lá uma diretoria que trabalha com estatística, né? Não sei se trabalha com esses números. Gerência de estatística, gerência de geoprocessamento, gerência de planejamento e projetos de trânsito. Exatamente porque a cidade vai se modificando, é que o planejamento tem que ser continuado e modificar. Eu lembro quando a gente fez a mudança da Rua 94, ao Linto Manso, e da 1 e da 2 ali no centro, nós tínhamos convicção técnica daquilo. Né? Se queremos criar um novo anel em torno da Praça Cívica, ele tem que circular também no sentido anti-horário, igual a própria Praça Cívica, porque o deslocamento de todos os veículos à direita é muito mais fácil que à esquerda. Você tem que criar mais um tempo de semáforo, quando é uma via dupla, para deslocar à esquerda. Então nós tínhamos muita convicção da técnica daquilo. Por que eu estou falando isso? Porque aí o pessoal perguntava para a gente, isso aqui é um desvio ou é definitivo? Não. É para ficar, temos convicção técnica, é o melhor estado da arte para o momento da circulação, mas nada é definitivo. A cidade cresce, as intenções, os deslocamentos mudam. De repente cria um novo polo em outro sentido, desloca as pessoas para outros caminhos. O planejamento da cidade também tem que acompanhar isso. Então, nada na cidade é definitivo. É viva a cidade, ela cresce, ela diminui. Vivo. Tem cidade que diminui, tem regiões que diminuem de Sim. população, tem outras que aumentam muito, com novos prédios. Então, você tem que estar pensando permanentemente isso e replanejando. Goiânia é um exemplo. Se a gente olha as áreas comerciais que a gente tinha, vou falar aqui Bernardo Sayão, qual a característica que ela tem hoje? Né? Como que é o fluxo lá? É muito diferente de 10, 20 anos atrás. E quais áreas de Goiânia surgiram com um comércio muito parecido? João da 44, Exatamente. pelo menos a mim surpreendeu, né? Porque antes era lá na Fama que tinha. Isso. E a tendência é só crescer. Ali hoje é um gargalo, professor. Né? É um gargalo seríssimo. É uma das áreas mais ricas de Goiânia. De semana eu não passo por ali porque é difícil. Chega a ser feio, né? Porque tem que ter uma intervenção muito séria do poder público. Ali existe uma associação dos lojistas, associação de servidores, funcionários, desculpa. Tem que ter uma ação conjunta da nossa Secretaria, CEPLAN e outras, para investir nessas novas regiões. Perfeito. Mais um intervalo e já voltamos. Vamos funilar aqui sobre sobre o curso que a professora Evelyn coordena aqui na PUC Goiás, um curso que trata justamente de mobilidade, de engenharia, né, de trânsito e impactos no trânsito. Daqui a pouco a gente volta. Olá, gente boa, de volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de engenharia de tráfego e impacto no trânsito, com a professora Evelyn Soares, que é coordenadora do curso de estudo de impacto de trânsito aqui da PUC Goiás, e também com o secretário de Mobilidade Municipal da SMM, Horácio Melo. Ô secretário, mas também assim, a gente vê que em algum momento acontece uma avalanche de obras na cidade. Porque não só o empreendimento depois de pronto causa impacto no trânsito, um supermercado, uma escola, uma faculdade, causa um hospital, causa um grande impacto no trânsito, mas também as obras causam muito, porque às vezes interdita a rua, pega metade da rua. Não deveria ter também um planejamento de autorização, porque às vezes a gente vê numa região assim um monte de obras que a gente tem que girar a cidade para chegar onde a gente quer, no destino, porque as obras estão atrapalhando.
não é um problema também? Sim, seríssimo. Tem empreendimentos que, inclusive, obrigam novos intervenções, tanto que com viadutos, por exemplo, um shopping center, às vezes nos obriga a construir um viaduto para acessar esse shopping center, atravessar uma rodovia que fica do outro lado, a moradia. Então, os estudos, as obras viárias acompanham o desenvolvimento da cidade, precisam acompanhar o desenvolvimento da cidade. Estão fazendo um planejamento, inclusive cortes de asfalto pela Enel, Saneago e outras que precisam intervir nas vias, que nos avisem, evitem. Antigamente as pessoas fechavam as ruas segunda-feira, 6 horas da manhã, 7 horas, 8 horas, início de rush, início de semana, o pessoal fechando rua sem avisar. Isso, se não acabou, está acabando. É passível de multa esse empreendimento, seja público, seja privado, tem que ser coordenado, a cidade tem que ter um ordenamento, tem que ter uma permissão para aquele uso. Agora, o que é a recomendação para quem está nos ouvindo? Como fugir de tantas obras, como fugir de tantos congestionamentos? Estava conversando aqui com o professor Daniel e com a professora Evelyn. Eu nasci em Goiânia, moro perto da Secretaria de Mobilidade. Todos os dias, para deslocar da secretaria para casa, vice-versa, ou para cá onde eu for, eu ligo o Waze. Né? Por quê? Porque é muito difícil, embora a gente faça os comunicados, a gente avisar, olha, estamos liberando a rua 1 hoje, mas fechou a 2. O cara não vai lembrar aquilo. O que o secretário falou mesmo? Aquele... Não vai lembrar. Liga o Waze, você vai desviar do trânsito. Por que eu estou falando do Waze? Ou Google Maps, ou qual for. Esses aplicativos. Nós, hoje da secretaria, os nossos técnicos plotam no mapa do Waze com antecedência aquela intervenção ou interdição. Então, a hora que começou a interdição, o Waze já sabe, já aponta novos caminhos com a criptografia não, o sistema deles que já sabe os melhores caminhos e um fator relevante que às vezes as pessoas não percebem no Waze, que para nós, técnico de trânsito, é importante. Você sabe a hora que você vai chegar, distensiona, acalma o trânsito. Então, eu estou dentro de casa, liguei, vou levar 23 minutos para chegar na TV PUC, depois que eu estiver no carro, claro. Então, eu vou chegar lá 5 minutos antes da minha entrevista. Então, eu já sei que eu vou chegar. Ou mesmo que eu vou chegar às 3h05, eu sei que eu vou chegar naquele horário. Não adianta sair passando em cima de semáforo, dos outros. Para planejar o trânsito, usar a tecnologia disponível. O Plano MOB que nós estamos fazendo, o plano de mobilidade, vamos entregar agora em abril a primeira etapa. A pesquisa de origem e destino está sendo feita toda com tecnologia, toda na internet, no celular. As pessoas entram lá, falam do deslocamento, como gostaria, inclusive, como vão. Eu respondi o questionário. Gostou convite, da forma que foi feito? Ótimo. Fundamental aquele questionário para a gente fazer um plano de mobilidade bom para a cidade. Isso. Só falar o que a tecnologia nos proporciona, só para fechar esse assunto, a UFG, parceira, a universidade também, ela apresentou um primeiro projeto à Secretaria de Mobilidade, à Prefeitura, de 8 milhões de reais para fazer a pesquisa de origem e destino. Mas era aquele negócio de tocar campainha. As pessoas não querem mais isso, ninguém chegando na casa dele, até meio de contato as pessoas têm hoje. E nós estamos num momento de pandemia, esse deslocamento que ele faz hoje não quer dizer que vai fazer ano que vem e no outro ano, vai mudar, a tendência é mudar. Então, quando é pela internet, permanentemente atualizado, as empresas fornecendo ano a ano, nós vamos ter um plano de mobilidade sempre atualizado para Goiânia. Professora Evelyn, vamos falar do curso agora de novo, né? Já falamos o tempo todo do curso, mas especificamente. Qual o corpo docente desse curso? Eu vi que tem gente da PUC Goiás, você da PUC Goiás, tem gente da UFG, da UNB, quem mais? Sim. Quem são os professores? Pode citar o nome deles? Posso citar alguns. Olha, a gente tem professores, numa especialização a gente busca sempre professores qualificados na docência, mas também com uma prática profissional, para agregar Eu vi realmente... que tem um que fez experiência, inclusive em Tóquio, no Japão. Sim, que é uma cidade o professor Marcos Tadeu, né? da UNB. Nós temos também o professor... Você me apertou sem abraçar, vamos lá. Tá aqui, eu achei que você... Olha, eu vou falando dos que eu lembro. A gente tem a professora Fernanda, representante do CAL, trabalhou na CMTT de Anápolis, pessoa que tem muita experiência. Tem o próprio secretário. O próprio secretário está contribuindo com a gente. O engenheiro também da SMM, Sérgio Bittencourt, contribui com a gente. Exato. E nós temos alguns professores aí do IF e da UFG que são dessa área de transporte. Inclusive, um dos professores está participando dessa pesquisa, encabeçando essa pesquisa Origem e Destino com vocês. Que bom. Tem o Jean Damas, que trabalha aqui na PUC TV, que também é professor, funcionário aqui da PUC TV e funcionário da SMM, hoje um parceiro aí do Horácio lá. Ele traz essa experiência para nós também. Ele foi chefe de gabinete lá, né? Foi chefe de gabinete. É o diretor de transportes públicos hoje da Prefeitura de Goiânia. Ok. Você falou do professor César Marques?
Isso. Paulo César. Paulo César, professor da É UNB. esse que esteve em Tóquio? Tanto ele quanto o Marcos Tadeu trabalharam Marcos no Tadeu. Japão. Ok. Então, os dois têm uma experiência muito legal, principalmente o professor Paulo. Dr. William, da UFG. Sim. E Dr. Rony, também da UFG. Dr. Rony, que é o que está fazendo a pesquisa, né? Origem e Destino. E a professora Cibele Mussi, aqui da PUC. Sim, nós temos outros professores aqui da PUC também. Nossa, Então, tem doutora Cíntia Isabel, da UFG. sim. Dr. Rony já falei. O Vinícius, professor Vinícius Professora, Nogueira. se eu não me engano, a Doutora professora Alessandra. Marister, doutora Alessandra. Isso. Nossa, tem aqui a professora Poliana e por aí vai. Sim. Realmente um elenco de especialistas, nós todos buscamos... com domínio, né, nesta área de Exatamente. trânsito, transporte, tráfego. E profissionais, como eu falei, né, que atuam na área, que têm essa experiência prática e que também têm essa experiência Para se docente. inscrever no curso, o interessado deve fazer o quê? Olha, a gente está com um link, né, do curso no site da PUC. A gente tem no site da PUC uma área só sobre especializações. Então, lá a gente tem o link específico desse curso com valores. O site da PUC Goiás é www.pucgoiás.edu.br. E aí você, e lá você pode acha o link entrar, acha o link com do o nome. hot site da Exatamente. da E aí CPGS. lembrando que os primeiros inscritos têm um desconto super legal, então se você ficou interessado, já corre lá, senão você perde o é desconto. limitado o número de vagas, né? 30 vagas. Limitado. E vou falar por quê. Nós temos aulas não só teóricas, mas nós temos aulas práticas em laboratório, aulas de projeto, e a gente acredita que um número limitado de alunos, o professor consegue dar esse acompanhamento, esse feedback com melhor qualidade. Então, E mais ainda, ele funciona nas 3 modalidades, né? Que tem a modalidade presencial, sim, tem a modalidade híbrida sim, nós temos disciplinas... e a EAD, a síncrona síncrona e assíncrona. Nós temos disciplinas que são presenciais, principalmente essas disciplinas de laboratório, de projeto. Nós temos algumas aulas remotas que acontecem simultaneamente com o professor. Então, isso é até bom para quem é de fora de Goiânia. Quer vir, vai gastar com viagens, com deslocamento, né, um pouco menos. E nós temos aí as atividades externas que complementam a carga horária. Parece que está disciplina. previsto até fazer um estudo de impacto de trânsito no curso. Sim, nós temos a proposta, é um curso prático. A proposta é que o profissional faça a aplicação de todo o conteúdo e aí a gente vai ter aí a banca, vários professores, profissionais qualificados para trazerem esse feedback, inclusive essa parceria com a SMM. Quem sabe daqui não vão sair projetos aí aplicados em Goiânia. Esse curso de engenharia de tráfego e impacto de trânsito, ele está previsto começar quando? Olha, a previsão de início é agora, mês de março, e como nós falamos, vagas limitadas. Então, as inscrições já estão abertas? Já estão abertas. Ok. Secretário, o que a população de Goiânia pode esperar em termos de trânsito e transporte desta gestão na Prefeitura de Goiânia? Fizemos um planejamento grande em 2021. Nesse planejamento já fomos investindo, motobox, faixa de pedestre. Agora, para 2022, tem 21 macroprojetos que serão apresentados pelo prefeito Rogério Cruz. 21. Vou citar um polêmico. Vamos fazer viadutos? Precisamos. Viaduto é a solução para a cidade? Não. É para automóvel também. Mas para a cidade não travar, tem pontos de transição com rodovias, faremos após o plano de mobilidade, após as pesquisas de origem e destino, faremos muitas intervenções na cidade, tanto comportamentais, para mostrar que o goianiense também dá conta de respeitar o trânsito, a mesma cortesia social que nós vamos ter no trânsito, esse é o legado que queremos deixar, por exemplo, respeito à faixa não semaforizada, mas também intervenções fundamentais, estruturantes para a cidade, que precisam ser. E não queremos, o planejamento nosso para a gestão determinado pelo prefeito é não entregarmos uma obra. Queremos que todas as nossas obras sejam entregues antes de 2024. As pessoas precisam de soluções para a mobilidade, não só constrangimentos, com gargalos de obras. Perfeito.
Tem ainda o curso, né, de estudo de impactos de vizinhança. Impactos urbanos e ambientais. Impactos urbanos e ambientais. É um outro curso que também vai ser oferecido na mesma modalidade, na mesma época. Exatamente. A gente tem aí outros estudos de impacto que são exigências legais, que é o estudo de impacto de vizinhança e o ambiental. Eles estão inseridos num outro curso de especialização, o conteúdo é muito grande para ser os 3 estudos em um curso só. E aí a gente tem estudos de impactos urbano e ambiental. Isso, chegando lá no site, né, da Lato Sensu da PUC Goiás, chama Coordenação de Cursos, né, de Lato Sensu da PUC Goiás, você vai encontrar os 2 cursos lá. Isso. O estudo de Engenharia de Tráfego e Impacto de Trânsito e também esse curso que é Estudos de Impacto Urbano e Ambiental. Os 2 cursos estão lá, são 2 cursos distintos, não faça confusão. E aí você escolhe, tem informações sobre os 2 cursos, você pode escolher, né, qual desses cursos fazer. O valor é mais ou menos o mesmo, né? Isso, é aproximado. Exatamente, a carga horária é a mesma, a forma, a metodologia de oferta é a mesma. Então você está convidado a se inscrever nesses cursos e ser um estudante da PUC Goiás no primeiro momento e depois um grande especialista na área de trânsito, transporte, tráfego, enfim, colaborar aí com a nossa sociedade, né, com a nossa cidade, para que a gente tenha um trânsito mais humano, um trânsito mais adequado, né, e melhor para a cidade de Goiânia e das cidades do Brasil e do mundo, né, que a formação vai valer para qualquer região do Brasil e do mundo. Eu agradeço aqui a presença do secretário Horácio Melo, secretário de Mobilidade Urbana de Goiânia. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado mesmo. Sua contribuição foi excelente. Eu não só agradeço, como parabenizo. E fico muito satisfeito. Acho que a Secretaria de Mobilidade ganha, já temos parceria com a PUC, mas ganha uma grande parceria de qualificação do sistema de trânsito, transporte, mobilidade em geral para Goiânia. Perfeito. Professora Evelyn, muito obrigado pela presença e obrigado aqui pelas colaborações que deu, né, você e o secretário deram para o nosso programa, para o nosso telespectador. Muito obrigado, boa noite. Professor Daniel, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Agradeço novamente o Horácio por aceitar nosso convite. E qualquer dúvida, alunos, interessados, profissionais, podem me procurar que eu estou à disposição. Obrigada. Ok, e para você que nos acompanhou, um grande abraço, muito obrigado pela atenção, até a próxima.